também entrou. Creio que sim. Acho que foi, né? Acho que apareceu aqui, né? Entrou aqui no Instagram. Entrou. Deixa eu só pegar um fone. Oi, pessoal. Entrando aí. Eu acho que aqui... Mas aqui, acho que a gente vai ter que encerrar. No Face não foi? Não. Peraí. Não? Instagram já temos. Instagram já entrando. Isso. Agora sim. Agora sim. Ok. Agora ok. Todo mundo aí. Aumentando aqui pra ficar clarinho. Pronto. Agora sim. Sobe um pouquinho. Opa. Aí. Porque senão vai cortar a nossa cabeça. Ai. Mais. Sobe. Aí tá bom. Tá bom? E Perfeito. o coisinho pra ligar aqui. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Agora sim. Chegamos. Vamos lá. Deixa eu só entrar aqui. Qualquer coisa vocês me falam. Se o som não estiver bom. Para que a gente possa começar aí o nosso momento de hoje. Não tá baixo. Entendeu? Fica 100%. Não tem problema. Tá bom, sim. Porque não está baixando. Não tem problema. Acho que deu, né? Sim. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos novamente em mais um encontro nosso, mais um momento para que a gente possa transmitir aí conhecimento, trazer um pouco mais sobre saúde, tanto física, mental, espiritual, para que a gente possa manter aí todos os nossos níveis mais adequados, tanto fisiológicos quanto também emocionais. Gi, boa noite. Boa noite, Elô. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez aqui com vocês, trazendo conteúdos de importância, né? Que são muito relevantes para o conhecimento de vocês, para nós, né? Também, para o nosso bem-estar, para que possamos estar mais atentos como nós estamos encarando a nossa vida, o nosso dia a dia, se nós estamos nos cuidando bem, se estamos vivenciando uma vida que vale a pena ser vivida, né? Não apenas existindo, mas vivendo de verdade. Exatamente. E aí a gente lembrar, né, de novo, como sempre, que a gente tem um canal no YouTube, então se vocês também puderem seguir a gente lá e também compartilhar o vídeo com alguém ou assistir depois, então fica salvo tanto nas redes sociais, então o Facebook e o Instagram, mas também para quem não tem esses tipos de redes, está salvo lá no YouTube. E aí a gente compartilha isso também nos nossos stories, justamente para que vocês possam ter acesso ao conteúdo. E o conteúdo de hoje, então, é sobre alimentação, né? Na prevenção e no pós, quando a gente é diagnosticado ou quando a gente quer prevenir o câncer. Então, você que conhece alguém que está passando por essa notícia ou que já passou por esse ocorrido, por essa doença, e que você gostaria de compartilhar para que ela soubesse mais sobre a nutrição, quais são os papéis desses princípios fisiológicos, encaminha aí para os nossos amigos, para os amigos de vocês, para os seus parentes, que a gente possa aí chegar em mais casas promovendo essa questão da saúde. Então, o que eu quero falar hoje, né? Como é que a gente previne o câncer, né? Nós vamos falar sobre prevenção e também como, né, encarar o câncer, né? No processo também do tratamento,
como ter uma alimentação, né, um estilo de vida que você possa auxiliar também durante o tratamento e acelerar o processo, né, do tratamento e da cura também. Exatamente. Então, assim, pessoal, primeiro a gente tem que entender que o câncer, na parte médica, né, então a gente tem um fundo emocional, mas isso depois a Gi vai trazer e a gente vai trabalhando isso em outros momentos. Mas, para nós da área da saúde, o câncer ele é fisiológico. Então, assim, é uma fisiopatologia. O que é isso? É uma doença dentro das nossas vias metabólicas e fisiológicas. Então, tá bom, Elô, mas o que isso significa? Que nasce literalmente de células. Então, se eu tenho uma célula que já tem uma exposição solar, então vamos pensar nas nossas células da nossa pele, né, dos nossos tecidos corporais, e ela fica em exposição solar, sem nenhum tipo de proteção, ela vai gerar sim um grande risco de você ter uma célula que vai ser mutada, vai ser transformada em outra que teu corpo não reconhece. Então isso a gente está pensando em fisiologia. E todos os dias, por mais curioso que seja, por mais difícil que seja para você ouvir isso, mas todos os dias, em todos os momentos, em todos os segundos, nosso corpo produz células tumorais. Ai, não acredito, estou falando com vocês e o meu corpo já está produzindo. Por que ele produz isso? Ele produz porque a gente tem as questões de erros e acertos. O nosso corpo não é 100% perfeito. Então vai sim nascer células que não vão ser tão bonitas e tão funcionais. Só que a gente tem o nosso sistema imunológico que é responsável em reconhecer essas células. Por isso que a gente não tem câncer no corpo todo. Né? Então, assim, tô falando com vocês, mas não tô gerando câncer. Tô fazendo isso, mas não tô gerando. Por quê? Porque esse sistema imunológico, ele tem a capacidade de destruir. Então, ele reconhece essas células que são diferentes. Então, é mais ou menos assim. Uma célula normal, vamos só pra gente entender e trazer o lúdico pro nosso dia a dia. Uma célula normal, saudável, bonita, que respira, que tem um código genético que é o DNA dessa célula, né? Pra ser perfeita, vamos supor que ela tem que ser igual eu aqui, assim, ó, tipo com um blazer amarelo, vamos dizer assim. Quando é uma célula tumoral, é como se essa célula fosse com blazer amarelo e eu tivesse um lacinho rosa na cabeça. Esse lacinho rosa sai do padrão. E aí eu tenho um exército, que é o sistema imunológico, que vai agir com determinados tipos de frentes. Então, como, por exemplo, a primeira fileira, gente, os soldados, depois vem capitão, general e assim por diante. Cada célula dessa do sistema imunológico que defende o nosso corpo, ele tem uma função. Então, a primeira linha ali, ela vai reconhecer o lacinho rosa. Aí vai chegar lá para as outras frentes, vai falar assim, eu achei uma célula de lacinho rosa. E aí essa vai falar para outra. E para essas frentes, para esses tipos de exércitos, chegarem e falarem assim, não, a gente precisa matar essa célula, porque essa célula não é igual às demais. Ela é um antígeno que a gente fala, então ela é algo que não pertence àquele meio. E aí ela faz todo o processo, né? Ou ela come essa célula, ela faz uma fagocitose, então são coisas mais específicas. É como se a célula doente estivesse aqui, e aí tivesse essa célula que relacionada ao sistema imunológico, que reconhece esse lacinho rosa, vem aqui, engloba isso, mastiga e depois sai com uma forma de excreção e o corpo acaba também dando conta disso. Tá bom, Elô? Perfeito, isso eu entendi. Então, as células a gente produz e o nosso corpo vai lá e responde. Tá. A questão é, por que algumas pessoas têm câncer e outras não? Se o sistema imunológico, ele tem essas frentes de defesa. Aí que entra a parte nutricional. Então, sem contar a emoção, entrando a parte fisiológica e metabólica. Quando a gente está pensando em questões de prevenção de um câncer, eu estou pensando na minha alimentação, estou pensando no meu hábito e estilo de vida, no meu sono e se eu faço algum tipo de prática de atividade física ou não. Então, o pilar são 5, tá bom? Lê, eu conheço uma pessoa que faz tudo isso que você está falando e ela desenvolveu câncer.
algo aconteceu fisiológico e patológico ali que ocasionou um DNA errado nessa célula. Mas antes da gente falar daquela que faz tudo, da perfeição, vamos falar da que a gente não faz nada. Porque é aí que a gente tem uma suscetibilidade de acometer esses órgãos. Então, assim, se a gente pensar na questão de alimentação, o que a gente faz hoje que poderia prevenir o câncer? Então, eu tô pensando em alimentos com a base mediterrânea. O que isso significa? Que a pirâmide alimentar mediterrânea, ela está mais vinculada com frutas, verduras e legumes, e essas frutas, verduras e legumes, elas estão associadas de forma in natura. Então, é aquela que a gente compra no mercado, é aquela que a gente compra na feira, que a gente compra no hortifruti. Eu estou pensando também em grãos, então pode ser grãos integrais, pode ser linhaça, as próprias sementes, então semente de abóbora, semente de girassol. Estou pensando no arroz integral. Eu promovo também ali uma melhora dos tipos de óleos da minha alimentação, então eu não fico só no óleo de soja, então eu tenho um azeite, eu posso ter um óleo de linhaça, trazer outros tipos de óleos que fazem a composição dessa alimentação. Eu promovo também ali o consumo de água, menos produtos açucarados, então bebidas açucaradas como os refrigerantes, por exemplo. Eu uso menos doces e eu uso alguns tipos de produtos ali dentro, né, desse ciclo, né, dessa pirâmide alimentar do Mediterrâneo, que vai promover o consumo das proteínas de forma com menos carnes vermelhas, ou seja, menos saturadas. Então, eu promovo ali a carne de porco, que tem menos gordura do que a carne de bovina. Os peixes, pelo menos uma vez por semana, peixes. E eu consigo também promover ali a questão do frango. Então, essa é a base de uma alimentação melhor, de uma alimentação para prevenção de um câncer. Tá, Elô, como é que eu faço isso? Eu não tenho o hábito de comer desse jeito. Como é que eu consigo esses nutrientes? A gente só consegue isso aos poucos. Então, não é da noite pro dia, porque isso não gera constância e não gera consistência em um tratamento. Então, se eu estou pensando em prevenir, eu não só estou prevenindo câncer, mas eu previno também doenças cardiovasculares, diabetes, pressão arterial, outras doenças correlacionadas com Alzheimer, Parkinson, por exemplo, que são doenças neurodegenerativas. Então, não é só o câncer. A base dessa sua alimentação, ela vai prevenir muitas outras. Só que o que acontece? Quando a gente tem uma alimentação adequada, eu preciso que a troca de nutrientes para essas células, para que elas também desenvolvam, ela também se multiplique, gere novas células, seja correto. E aí o que eu trago um problema que hoje a gente tem, que são as microbiotas intestinais. Ou seja, se eu tenho um intestino que não tem uma quantidade de bactérias boas ou uma quantidade de permeabilidade, ou seja, esse nutriente passar para dentro da célula, eu não consigo ter um aproveitamento. Ou seja, eu como tudo aquilo adequado, minha permeabilidade não é boa, ela sai diretamente pelas fezes. Não tem uma boa absorção. Não tem. E essa absorção, o que ela pode acontecer? Se eu não tenho essa absorção suficiente, meu nutriente não vai passar. Então, quando a gente começa um tratamento para prevenção de alguma doença ou para longevidade, que isso também é importante, porque a certeza é que um dia a gente vai vir a óbito, isso é fato, não tem como a gente mudar, mas a gente pode chegar nesse momento do falecimento com uma longevidade muito melhor. Então, eu não estou dizendo que a minha velhice tem que ser boa. Eu estou falando que a sua velhice vai ser boa se você promover um hábito alimentar agora. Então, você tende a não ter doenças, inclusive cancerígenas, se você mudar teu hábito agora. Então, se eu diminuir essa questão de consumo do industrializado, se eu melhorar a variedade do meu prato, das minhas carnes. Então, tudo isso eu estou pensando. Fora isso, quando a gente promove essa questão da prevenção, ou começa um tratamento ou para emagrecimento, ou para ganho de peso, para ganho de massa,
para uma criança, para um adolescente, independente, para um atleta, eu tô pensando em tratar microbiota intestinal. Então não é só chegar e dar aquele cardápio cheio de antioxidantes, cheio de processos, de vitaminas, de minerais, que vai ser assim um boom, porque é o que a gente espera, ou vários suplementos, e eu não olhar esse intestino. Porque hoje já se comprova que eixo intestino-cérebro está totalmente vinculado. Então, assim... Inclusive, alguns falam que o intestino, né, é o nosso segundo cérebro. Exatamente. E aí eu penso assim, se a gente faz questão de se alimentar melhor, beber água, se hidratar, para que esse cérebro pense melhor, para que a gente tenha uma maior concentração, por que a gente não olha para esse intestino? E eu faço vocês pensarem, eu já fiz isso uma postagem, para quem não me acompanha, fica lá disponível, sejam todos bem-vindos no Instagram, mas eu vou falar aqui com vocês. Porque você que tem pet, ou que você que conhece algum petzinho, então cachorro, gato, vamos pensar nos pets de 4 patas, tá? Mais fácil pra gente elucidar. Se você tem aí um bichinho, um gatinho, ou um cachorro, vamos pensar no cachorro, que a maioria tem cachorrinho, né? Fica mais fácil. Então, eu vou pegar um exemplo do seu cachorrinho. Seu cachorrinho foi lá, você comprou uma ração, ótima, ele sempre comeu aquela ração X. De repente, seu cachorro comeu a ração X e ele soltou o intestino dele. Aí você já pensa, né? Eu acho que foi ração. Não vou tirar a ração, não, deve ser algum bichinho que ele comeu, alguma coisa, vou acompanhar. Aí você vai lá no outro dia, ele faz o cocôzinho mole lá de novo. Alguma coisa aconteceu. Aí a gente dá aquele estalo, né? Eu vou trocar a ração do meu cachorrinho, porque aconteceu alguma coisa. Aí você troca a ração, você usa probiótico para o seu cachorro, você usa o vermífugo para o seu cachorro, e aí você trocou a ração, o cachorro ficou ótimo. Você fala, nossa, funcionou, parabéns, e você vibra com isso. Mas quando a gente fala que você precisa mudar o seu hábito alimentar, porque as tuas fezes não está legal, que o odor dessas fezes não está bacana, que a textura, que essa situação gástrica que você está passando, estufamento, gases, dor, está acontecendo contigo, por que você não olha para você? A gente precisa ouvir isso. Porque só assim a gente começa a olhar para nós e ver o quanto que a gente se coloca em último lugar. Porque para um animal a gente troca a ração, mas para nós seres humanos a gente continua comendo a mesma coisa. A gente vai vivendo no imediatismo, né? Uhum. Não presta atenção. Na verdade, assim, a alimentação também acaba sendo algo automático, né? Eu não paro para pensar no que eu tô comendo, simplesmente só penso que eu tenho que comer. A necessidade, mas não na qualidade, né? Do meu alimento, né? Uhum. Como que está o hábito alimentar, né? E aí a gente chega, né, no consultório, e aí às vezes eu recebo alguns casos de câncer, por exemplo, que aí a questão fisiológica do câncer, onde a gente vai chegar na doença, é essa. Então, assim, o que eu estou fazendo para me prevenir? O que eu estou fazendo para mudar? Se eu não consigo... Por exemplo, uma intolerante à lactose, vamos pensar aí, vamos dar outro exemplo, porque isso é altamente irritável no intestino, eu gero bactérias ruins, eu promovo uma baixa imunidade, que eu promovo mais células tumorais. Então vamos pensar numa intolerante à lactose. Elô, eu sou intolerante à lactose. Tá, ok. Eu sei que se eu tomar sorvete, solta meu intestino. Ok. Mas eu tomo mesmo assim. Gente... Então, peraí, são escolhas. Hoje, na intolerância à lactose, eu tenho enzimas que eu consigo fazer o uso via oral. Eu tomo, pelo menos 15 minutos antes aí, e tomo meu sorvete e não vai dar problema nenhum. Mas existem casos que não toma as enzimas porque é medicamento, né? Porque aí associa como medicamento. Mas prefere não absorver o nutriente e deixar esse intestino irritado, a ponto de muitas vezes vir a sangrar. Então a gente precisa olhar com os olhos realmente daquilo que você quer para sua vida. Elô, mas parece que você tá falando brava. Não tô brava, a gente tem que trazer racionalidade quando a gente tá falando de doença. Porque às vezes, se a gente trata
um paciente assim, ou um paciente que não tá olhando para essa situação de você com as suas escolhas, a gente não vai conseguir prevenir outras doenças. É trazer a consciência da autorresponsabilidade, né? Isso. Que assim, eu falo sempre para as pessoas, veja a vida que você está levando, veja o que você está colhendo da sua vida, se isso está te agradando. Então aí nós entramos no contexto agora de você olhar para o seu físico, para sua aparência física, para o seu corpo. O seu corpo hoje te agrada, né? Se não está te agradando, por que não está te agradando, né? E o que você está fazendo para melhorá-lo, né? Sim. Não na questão da não aceitação, né, gente? Não está entrando é diferente, nisso, né? é diferente, né? Mas da questão de, assim, por exemplo, se você está um pouco acima do peso, ou você está, né, com essa síndrome do intestino irritável e você não faz nada para melhorar, para mudar. Então, assim, presta atenção. Eu sempre falo, eu sempre digo para as pessoas que o nosso corpo, ele, o tempo todo, ele está se comunicando com a gente. Mas por nós entrarmos nessa rotina acelerada do automático, nós não prestamos atenção da comunicação que o corpo, né, nos envia constantemente. Então, às vezes você está com um cansaço excessivo. Será que é só porque você está trabalhando muito? Ou é porque você está deixando de se alimentar bem? Ou é porque você está deixando de ter um sono de qualidade? Então, nós muitas vezes responsabilizamos o externo sempre o tempo todo por não estarmos bem ou por não estarmos colhendo da vida o que gostaríamos. Quando, na verdade, a única pessoa que tem a responsabilidade, que tem o poder, né, de mudança com relação à sua vida, com relação à sua saúde, o seu corpo, é você, né? Você pode procurar uma nutricionista, pode procurar um médico, você pode pagar um personal, porém, as mudanças principalmente internas, né? Quando se trata do seu físico, da sua saúde, quando se trata do seu emocional, quem tem total responsabilidade é você, né? E aí, quando a gente traz a racionalidade, as pessoas estranham. Fala assim, nossa, mas não é. A gente tem que trazer razão. Porque se tem fundo fisiológico e você se alimenta, dorme mal, não cuida de você, a fisiologia não vai adiantar. Porque o tumor, o câncer, é fisiológico. Para ele desenvolver, ele só vai potencializar com alimentação, hábito, estilo de vida e falta de atividade física. Então, o que eu estou somando de fator? É isso que a gente precisa entender como forma preventiva. Então, quando eu somo fator, é minha questão emocional, claríssimo, isso é um ponto. Mas eu também preciso trazer como ponto de fator somatório. Então, eu durmo bem ou não? Você pode até anotar. Primeiro, você dorme? E o que eu venho percebendo, né? Cada vez mais, pelo excesso de informação, excesso de compromissos, nós estamos dormindo mais tarde. Dormindo mais tarde, acordando mais cedo. Ou muitas vezes você até não dorme tão tarde, não acorda tão cedo, mas o excesso de ficar no celular o tempo todo, já acordar, já vai direto para a TV, já vai direto para o celular, para o computador. Então, ou seja, você não dá nem tempo para o seu cérebro descansar, né? Para o seu cérebro relaxar, para deletar aquele excesso de informação que você teve o dia todo, né? E entrar no estado zen, né? Você relaxa, descansa, se recupera. Então, assim, olha o quanto nós nos sobrecarregamos, nós mesmos, né? Somos os responsáveis por tudo que ocorre nas nossas vidas mesmo, né? E você recebe uma enxurrada de informações. Sim. Que eu acho muito interessante, porque assim, se você recebe uma informação negativa do dia, você abriu lá o Instagram e tá lá, homem mata não sei o que lá, pronto, alguém, X. Como nós gostamos, né, desse tipo de informação, a gente busca até. Pra você reprogramar isso, pra tirar aquilo do teu cérebro, você precisa de mais de 20 postagens positivas. Isso é neurociência. Não é eu que tô falando, não.
é estudo comprovado, é literatura científica. Então, olha esse bombardeio de informações que a gente já tem. Para pensar no dia a dia o quanto você já entra na internet, você vai buscando conteúdos que trazem algum crescimento, né? Que sejam conteúdos válidos para você, enriquecedores. Ou você já vai direto pro TikTok, ver lá dancinha, nada contra, viu, gente? Mas ver dancinha, pornografia, como que fala? Violência. Não, tem outra coisa lá que o pessoal vê muito, esqueci agora, gente. Mas assim, né, voltando ao assunto. Você vai para esses tipos de conteúdo ao invés de você buscar coisas que são nutritivas, que vão agregar valor para sua vida, né? Por exemplo, algum conhecimento, que é o que nós estamos transmitindo aqui. Então, assim, eu estou falando porque é a tendência de todo ser humano, minha também, entendeu? Você entra lá no Instagram, você já vai lá na página e fica olhando coisas aleatórias que não vai agregar valor nenhum para sua vida. E quanto do seu tempo você passa fazendo isso? E muitas vezes esse conteúdo é um conteúdo que vai prejudicar o seu emocional, né? E o seu mental. Então, é trazer consciência mesmo o tempo todo pro agora. O que eu tô fazendo da minha vida, né? O que eu estou escolhendo vivenciar e manter a minha atenção nesse momento, nesse agora aqui. Vai fazer bem para mim, né? Vai auxiliar a minha saúde, meu bem-estar, vai trazer algum conhecimento, vai agregar valor, vai trazer crescimento, né? E aí a gente começa assim, né? Além desse bombardeio, né, de informações que a gente não consegue filtrar, né, nessa situação, porque a gente gosta, né? É viciante aquilo. Parece que a gente sente prazer em olhar aquela situação. A gente tem como segundo pilar essa questão da qualidade de vida. Então, o que você leva de prazer? O que você faz de prazer para você? Eu trabalho. Mas trabalho não é prazer. Eu amo o que eu faço. Não é prazer. É importante a gente dizer isso. Porque eu preciso ter momentos de prazer e de lazer, que não está associado com alimentação. Pode estar, mas não deve ser 100%. Alimenta a alma, né? É um outro tipo de nutriente. Né? Então assim, a gente precisa sair? Precisa. A gente precisa namorar? Precisa. A gente precisa andar no campo? Precisa. A gente precisa dar risada. A gente precisa sair. Eu falo disso. Que nós precisamos até de um momento ocioso, né? Ociosidade. É necessário. Hoje as pessoas às vezes não ficam ociosas, mas um ocioso, gente, de qualidade. O que seria isso, Gislaine? Ficar ocioso lá no Instagram, né, no YouTube, ficar olhando, passando lá a tela e vendo conteúdo, qualquer conteúdo, isso não é uma ociosidade saudável. O que é uma ociosidade saudável? Sentar na calçada para conversar com um amigo, tomar um café da tarde com uma amiga, você tirar um tempo para você ler um livro, né? Você tirar um tempo para você meditar, para você não fazer nada. Você vai fazer alguma coisa na sua casa, alguma atividade, mas trazer consciência para aquilo. Isso é uma ociosidade saudável. E sem gerar culpa, né? Sim, porque desacelera a sua mente, seus pensamentos, vai trazendo mais clareza, mais consciência de si mesmo, consciência corporal, né? Exatamente. Então a gente já traz essa questão do lazer como segundo pilar. O terceiro pilar é como está seu peso. Nutri, você está falando que eu estou sobrepeso, obeso, excesso de peso? Não, eu estou falando para você olhar para isso. Por quê? Existem fatores cancerígenos que são aumentados pelos processos inflamatórios que o sobrepeso, o excesso de peso e obesidade estão ali gerando. Então, eu preciso tomar cautela com isso. Tudo dentro da nutrição, a gente tem que pensar que quando eu tenho um desequilíbrio, esse desequilíbrio se dá principalmente por dois fatores. Resistência à insulina, que pode gerar sim um sobrepeso e uma obesidade, um excesso de peso, e relacionado com essa questão de falta de nutrientes.
Porque a falta de nutrientes também pode gerar momentos compensatórios alimentares e compulsivos também. Então, se eu tenho uma alimentação mais apática, sempre das mesmas cores, com os mesmos tipos de alimentos, eu vou promover falta de nutrientes, que isso pode gerar processos compulsivos e compensatórios. Isso significa que eu gero problemas de uma resistência à insulina, que vai me gerar um processo inflamatório, tanto para para excesso de peso, quanto para essa questão fígado metabólico em relação à glicose. Tá bom, como é que eu trato isso? Olhando para isso. Ah, mas eu estou super satisfeita com o meu corpo. Qual é a sua nutrição? Qual é o nutrir do teu corpo? É isso que a gente precisa pensar, porque a gente não está falando da forma física. Porque se eu estiver falando da forma física, eu estou errada, porque o magro não significa estar saudável. Então, isso que a gente tem que começar a olhar. Então, quando eu estou falando de peso, eu estou falando também de peso em número de balança, porque isso a literatura me traz, que existe um fator inflamatório que gera mais células inflamatórias que às vezes o meu sistema imunológico não dá conta. Não é a Elo que está falando, são estudos falando sobre isso. Por que eu ressalto isso? Porque eu sou totalmente contra a gordofobia. A gente não tá aqui para falar que o obeso ele é doente e que ele vai morrer de câncer. Eu tô aqui pra gente falar que todos nós somos capazes com todos os nossos corpos, mas fisiologicamente a gente tem que olhar para esse processo inflamatório da gordura corporal. E aí eu preciso tomar a atenção, e aí eu trago a questão do quarto pilar, que é a nutrição, sobre aquilo que eu faço em relação à composição do meu prato. Então, eu saio muito, eu como muito fora, eu como muito industrializado, eu desembalo muito mais, e esses desembalar estão relacionados com alimentos ali ou falta de nutrientes, tem muita gordura, tem muito açúcar. Então é isso que eu preciso olhar. Porque senão a minha dieta fica vinculada a pacotes. Se a gente começar a ver, por exemplo, vou fazer uma autoanálise minha hoje. Quantos pacotes eu abri hoje? Então pode ser potes ou pacotes, né? Ou pets, então pode ser um suco, pode ser um iogurte, enfim. Quanto de lixo você tem? Quanta coisa industrializada, né? Isso. E aí eu faço assim, ó, por mim hoje eu tive não importa o produto, mas só para vocês entenderem. 1, 2, 3, 4, 5 produtos industrializados hoje. De uma boa, de ruim qualidade? Mais ou menos. Uma foi boa, as outras... uma foi ruim, mas as outras foram boas. Então, assim, 5. Eu tenho pessoas que às vezes só comem industrializados. Então, assim, vou comprar uma fruta. Compra a fruta o quê? A banana que passou por uma indústria que tá lá dentro do pacote. Eu vou comer uma barrinha de cereal, que você poderia ter feito em casa, porque é super fácil de fazer. Não, mas você comprou uma barrinha que tava tal coisa. Aí você tomou um refrigerante, que foi industrializado. Aí você comeu um hambúrguer, que foi industrializado. E assim você vai. Quando você vai ver, você já consumiu muito mais que isso. Então, quando eu falo sobre variedade nutricional, sobre qualidade, eu estou dizendo sobre cor, sobre sazonalidade, ou seja, aqueles produtos que estão na época, aqueles alimentos que estão na época. Então, tá na época do abacate, tá na época da goiaba, tá na época da lixia, tá na época do alface, tá na época da banana. Então, isso vai trazer mais nutriente. Quando eu penso em qualidade, eu tô pensando no que aquele alimento tem. E aí eu penso em cores. As cores são mega importantes. Eu tenho casos de pacientes que só comem coisas amarelas. Eu tenho outros casos que só comem tom sobre tom. E estou agora para receber um caso que só come produtos roxos. Nutri, mas é saudável. Mas se eu tô pensando em equilíbrio... A variedade, né? Porque cada alimento tem... não é só. E cada alimento tem uma função no nosso organismo, né? Então, assim, se a gente fala que a gente precisa de pelo menos 5 cores no prato, não adianta ter só um prato roxo, vai faltar outro nutriente. Mas roxo é ótimo, né? É bom pra isso, é bom pra aquilo, pra pele. É excelente.
Mas e os outros? E as outras cores? A Então, vitamina C, né? Isso. B, Ácido vitamina fólico, D. ferro, magnésio, manganês, cadê, gente? Silício, selênio, que agora tá super estudado, né? Principalmente pensando na longevidade. E aí, cadê? A gente não tem isso. Então, precisa olhar para esse prato. Olha para o seu prato e vê quantas porções tem ali de vegetais. Pra gente pensar numa porção de vegetal no almoço, aí eu gostaria que vocês, né, pudessem interagir aí. Quem come aqui, 9 porções de legumes pro almoço? Né? Difícil. Eu não como. Então, às vezes come um, Né? às vezes. Mas a maioria da população brasileira não come nenhuma. Então, assim, a gente nunca bate os antioxidantes que a gente tem que comer no nosso dia a dia. A quantidade. E aí, se você imaginar que você tem uma alimentação mais rica e industrializada, realmente não vai dar certo. Então, o Brasil hoje é um dos países que mais consomem produtos industrializados ricos em açúcares, sódio e gorduras. Então, nós estamos desenvolvendo problemas futuros de doenças ocasionadas por essa alimentação ruim. Onde existe uma crença limitante, e depois a gente pode até falar sobre o que é isso, que acha-se, por uma crença, que fazer dieta ou comer saudável é caro. Mas não é, porque se a gente pensar em uma questão de um prato de arroz, feijão, um ovo, não estou falando de carne, estou pensando numa proteína mais em conta. Um ovo, uma salada de alface, de tomate, pepino, não sei. Eu não vou gastar em torno de R$50 que custa um lanche, por exemplo, da marca X. Falei 50, hein? Porque eu sei que é mais caro. Então, assim, você não gasta R$50 para fazer esse prato. Mas, quando você falar isso para as pessoas olham e falam assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Às vezes você vai gastar R$50 por semana, isso depende de quantas pessoas residem com você, quantas pessoas vão comer aqueles produtos, aqueles alimentos que você comprou, mas às vezes você vai gastar R$50 com fruta, verdura e legumes. E assim, às vezes dura 15 dias. Então a gente precisa entender que o fácil não é o nutritivo. E às vezes vai demorar um pouco para você cozinhar a cenoura. Mas você tem outros métodos para conseguir alcançar isso. E aí a gente fecha, né, com o pilar aí de atividade física. Não tem como, não tem como. As pessoas podem chegar e falar assim, eu vou fazer uma dieta, mas não vou fazer atividade física. Não dá, não dá. Você precisa fazer. Não existe idade, não existe sexo, não. A atividade física, ela precisa ser inserida para a tua idade mais nova, para a tua idade mais velha, para idoso, para gestante, salvo algumas exceções, mas existe atividades físicas que são utilizadas como métodos de água, às vezes não tem impacto, você vai trabalhar com outros tipos de situações, de outros movimentos, mas não existe algo que fale assim, não faça atividade física. A atividade física é um dos medicamentos naturais para a sua sobrevida e sua longevidade. Não necessariamente você precisa fazer musculação, tá, pessoal? Porque está em alta fazer musculação. É uma moda, né, de novo, né? As pessoas não falam sobre embasamento, né? E aí vira modinha. E aí não é necessariamente seja isso. Você precisa movimentar o seu corpo, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma hidroginástica, né? Qualquer outra coisa, mas você tem que movimentar o corpo. Nós nascemos para movimentar, o corpo ele não nasceu para ficar parado. Então, conforme você vai ficando parado, ele vai atrofiando, isso independente de idade. Isso. Né? E aí eu não gero outros hormônios. Prazer, saciedade, felicidade, alegria. Então eu preciso. E tudo isso a própria atividade física vai te promover. Existem estudos e literatura que falam o seguinte, quando você é diagnosticado com essa doença, então com um câncer, independente aonde, e você promove uma prática de atividade física, você tem um percentual maior de cura.
porque você melhora a tua emoção perante aquela dificuldade que você tá tendo. Porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, você não dá risada. Porque é o que você não espera. Quando você recebe um diagnóstico, você agora é diabético, você pode até ficar, nossa, já sabia. Mas você não aceita de cara. E o seu emocional influencia totalmente no processo de tratamento e da cura, né? Sim, e aí como é que você se abandona nesse processo? Mas Elô, eu faço tudo certo. Aí a gente volta no início, eu faço tudo certo e fui diagnosticado com câncer. Algo desequilibrou. Algo. Já se sabe, né, cientificamente comprovado, que muitas vezes nós temos uma predisposição. Mas a predisposição não quer dizer que você vá manifestar, desenvolver a doença. A predisposição quer dizer que você tem lá um genezinho seu, que você herdou lá dos seus antepassados, familiar, mas aquilo só vai ativar se houver algo que auxilie. Por exemplo, uma alimentação, falta de exercício físico, estresse, né? Você não cuidar do seu sono, da qualidade do seu sono e assim por diante. Então, é necessário que a gente observe isso, né? Traga atenção para isso, para como nós estamos lidando com a nossa vida no dia a dia, no cotidiano. Sim, e aí a gente olhar para isso, né, e conseguir acolher, porque o diagnóstico, quando ele vem, é uma surpresa muito grande. Sim. Né? Então, assim, ele chega de uma forma que é como se você tivesse pego um balde com água gelada, colocou um monte de gelo ali dentro e jogasse na pessoa. É um balde de água fria mesmo. E quando você tem a notícia do câncer, é como se você tivesse a notícia que você vai morrer realmente, né? Ninguém encara, né, a notícia do câncer como uma perspectiva com relação às outras doenças, né? As outras doenças você fala assim, tô com isso, mas beleza, vou tratar e tal, né? Não, as pessoas literalmente, quando recebem a notícia do câncer, é como se tivesse recebido um laudo de morte mesmo, né? E assim, a gente não sabe o que essa doença vai fazer com o seu fisiológico. Sim. Né? Então, assim, independente se é um câncer de pele, se é um câncer de estômago, de intestino, de próstata, de ovário, de vesícula, não importa da onde ele veio e como ele veio. A pessoa com o diagnóstico, a gente espera que ela passe por isso. Inclusive se for um câncer maligno. Terminal. Sim, e o que acontece? O tratamento, ele debilita muito, né, a pessoa. Então, é essencial durante o período de tratamento você trazer atenção à sua alimentação, porque vai fazer total diferença no enfrentamento da doença, né? Isso. Principalmente por causa dos sintomas, né? As náuseas. Dependendo do tratamento, né? Existem tratamentos que o paciente não pode comer fibra. Então, assim, não pode comer fruta, verdura e legume. E aí a gente fala assim, mas o ideal não é comer, mas o tratamento que ele faz, o uso da droga ali que ele usa... O tipo de quimioterapia, né? Se ele comer, ele vai ficar muito pior. É um estufamento, é um inchaço, ele não digere. Então, assim, esse é o cuidado. Então, você que tem um diagnóstico, você que passou por isso, precisa entender que pós o tratamento existe nutrição também e durante o tratamento também existe. Eu acho interessante a gente ressaltar que durante o período de tratamento aumentar, né, a alimentação de alimentos que eles auxiliam na imunidade, né? Principalmente aqueles que têm vitamina C. Vitamina C, vitamina D, né? A gente precisa aumentar. E aí a gente também não pode esquecer que dependendo da quimio ou da rádio que for feita, perde-se o paladar. E aí, o que acontece? Esses pacientes que já estão com o emocional mais para baixo, eles já perdem o apetite por dois motivos. Por questão emocional
E por questão do tratamento, porque não é legal o tratamento. porque você tem muita náusea, muito enjoo. É cheiro, você olha e fala, nossa, que delícia, e quando você vai comer, você não sente sabor de nada. Isso. E nesse processo desse tratamento, que é ótimo, porque você precisa passar por ele para você ter saúde posteriormente, você precisa se alimentar. Porque se você não se alimenta, esse tipo de tratamento não vai fazer efeito. Então é onde a gente olha para esse paciente, promovendo uma melhora na resposta imunológica. A gente promove também segurar a perda de massa magra, porque é onde o paciente fica mais fraquinho, né? E promove também dentro daquilo do tratamento, né, que o oncologista escolheu, uma alimentação que seja mais rica em nutrientes que aumentam o humor, para que o paciente consiga comer e ficar um pouquinho mais feliz. Não que a gente vai conseguir, mas a gente promove isso e promove sabor, porque isso também é muito importante, porque o paladar fica meio deficitário. Então, assim, eu acredito que é muito importante nós termos esse tipo de informação da importância da variedade dos alimentos, né? Da qualidade dos alimentos mais saudáveis. Por quê? Porque durante o tratamento você vai depender muito do seu conhecimento desse tipo de informação e também da sua determinação. Por quê? Porque como a Elô falou, vai mudar o seu paladar, você vai ter vários sintomas que são muito chatos, muito difíceis, né? Que não vai trazer ânimo, motivação nenhuma. Então você vai ficar muito mais dependente da sua automotivação, né? Da sua determinação, do seu autoamor, do seu autocuidado. Eu falo por experiência própria, porque assim, quando ela falou da questão da mudança do paladar, quando eu tive câncer, eu não podia tomar água gelada, né? E eu tomava água gelada, me dava choque na língua, era como se desse um choque assim na língua. Então, eu só podia tomar água da temperatura ambiente mais pro morno, assim, né? Tanto é que hoje eu nem tomo nada, não sou muito de tomar nada gelado porque eu ainda me adaptei até a isso. Prefiro na temperatura ambiente. E toda vez que eu iria tomar água, eu já ficava na defensiva, né? Com medo, meu Deus, e agora eu vou tomar água, né? E será que eu vou sentir alguma coisa? Então, mas o que me movia a tomar água? Porque eu sabia que eu precisava tomar água. Se eu não tomasse água, iria debilitar o meu rim, né? Eu iria ficar desidratada, principalmente porque você toma muito corticoide, medicamentos antialérgicos, então você fica um pouco mais inchado. Você precisa tomar água, inclusive, para fazer esse processo de liberação desse medicamento, né? Dessas toxinas. Então, assim, eu dependia muito da minha autodeterminação, sabe? Tu falar assim, não, eu preciso tomar água. Então, inclusive, era difícil tomar água, mas eu controlava até a quantidade de água que eu estava tomando durante o meu dia. E faz total diferença, né? Muita diferença. Porque se eu não tomasse água, eu poderia ser até hospitalizada, porque eu iria ficar desidratada. Então, veja o grau de importância de você ter essa consciência, saber, né, quais são os alimentos ideais, e você também saber da importância desse autoamor, dessa autodeterminação para o seu tratamento e principalmente para a prevenção, né? E aí a gente tem, né, as situações do câncer também, que assim, por ser uma doença hipermetabólica, então assim, o seu corpo e o seu sistema imunológico, ele tá assim ligado no 280, ele tá lá, Por isso que muita gente que tem câncer, isso se a gente pensar na maioria, existe o emagrecimento, porque ela é altamente metabólica. E aí a gente tem o emagrecimento relacionado com o quê? Com a perda de massa magra. E aí vem a fadiga muscular. Então eu não consigo ficar muito tempo sentado, me falta ar, às vezes eu ando mais curvado, é um rostinho mais fininho, né, caquético que a gente fala, que é onde aparece aqui a ossatura. Então assim, e aí você se esforça, o paciente também se esforça, porque não é só assim o companheiro, a companheira, o nutricionista que tá ali acompanhando o filho, a filha.
porque a gente sente que o paciente está se esforçando, mas ele chega uma hora e fala assim, não dá, não tem sabor de nada. Eu tomo água, tem sabor de alumínio. Aí você fala, gente, sabor de alumínio, o que eu consigo colocar nessa água para melhorar, para que ele consiga se hidratar? Então, tudo isso está envolvido. Então, quando a gente pensa num tratamento entre o câncer, né, diagnostiquei e começa o tratamento com o oncologista, a parte nutricional, ela vai te promover uma sobrevida e uma melhora no tratamento, para que você consiga passar por essa fase tão delicada quanto a notícia que você recebeu, com uma melhor adesão. Então, eu sei que eu preciso comer, é muito difícil, mas eu vou tentar fazer um esforcinho. Eu não consigo comer o prato inteiro, mas olha, eu posso comer esse prato durante o dia todo, mas eu como. Então, a gente vai, né, ajudando. Um segredo, gente, eu falo que pra mim foi crucial, né, pra minha alimentação durante o período de tratamento da quimioterapia. Eu fazia muita dieta líquida, porque eu sabia que eu tinha que melhorar a minha alimentação. Sabia que eu tinha que comer alimentos mais saudáveis e eu não tinha muita disposição. O paladar mudou, tinha desânimo, desmotivação, principalmente o dia que você faz quimio, você quer ficar deitado, você não quer fazer nada, você não quer comer, você não quer preparar nada, principalmente se é uma pessoa que ela mora sozinha e ela que prepara os alimentos. Então, o cheiro, né, também, né? Então, o que eu fazia? Eu batia tudo, fazia suco de tudo, batia couve, batia inhame, batia gengibre, batia fruta, batia tudo e tomava, porque muitas vezes eu não queria mastigar nada, né? Não queria nem perder tempo me alimentando. Sim. Então eu batia tudo, gente, fazia suco de tudo e tomava. Sim. Então é a determinação, a autodisposição, o autoamor e você criar alternativas, né? E assim, o que faz total diferença, o apoio das pessoas que você tem ao seu lado, porque é isso que te traz a motivação para todos os dias ir lá e fazer um pouquinho mais. E quando se trata do exercício físico, no meu período de tratamento, eu não podia fazer nenhum exercício físico, então a única coisa que eu podia fazer era caminhada. E a caminhada foi o que me salvou. Mas além da caminhada, essa questão de você trazer uma autopercepção maior de si mesmo. Então, o que eu fazia? Eu caminhava, observava essa consciência do agora. Eu observava mais os detalhes das coisas, sabe? Observava uma árvore, um pássaro, tudo que estava ali ao meu redor, eu trazia maior atenção, maior percepção para aquilo. E aos poucos, a foi se tornando a minha terapia cotidiana. Então, já não era mais algo que me prendia de esforço para estar fazendo aquilo, sabe? Era algo prazeroso, porque me tornou uma terapia cotidiana. Então, quando eu caminhava, eu ia conversando até com Deus. Eu falava com Deus, literalmente, viu, gente? Mas é isso. Então, assim, é um momento eu ia seu. Caminhando e olhando os pássaros ao redor, os carros que passavam, as pessoas. Então, eu observava muito mais os detalhes do que antes, né? Hoje, inclusive, eu tenho uma percepção maior das coisas, assim. Não tanto quanto naquele momento, porque eu tinha até mais tempo, né? Sim, mas, assim, me trouxe essa consciência maior do agora, né, de você trazer atenção para os mínimos detalhes durante o seu presente, né? E faz toda a diferença durante o período de tratamento. Essa consciência do agora, essa disposição, essa determinação e a dieta líquida, gente, ajuda muito. E existem, né, algumas técnicas que a gente utiliza, por exemplo, usar os suplementos, né, para dentro dessas batidas. Existem também suplementos sem sabores hoje, que ajudam muito. Suplementos que melhoram a textura. Então, por exemplo, líquido eu não consigo consumir, mas quando eu coloco um tipo de suplemento que a gente chama de espessante, ele vira tipo um gelzinho, ele gera tipo um purê. Então, eu consigo fazer com que esse paciente faça a deglutição melhor. Então, a nutrição também é super funcional no tratamento do câncer, porque a gente ajuda nessa parte. Para que também passa com esse sistema imunológico muito mais rápido. Para que esse sistema imunológico fale assim, acorda, vamos meu filho, vamos, você precisa trabalhar. E a gente espera que esse organismo faça isso.
Porque a químio e a rádio, ela destrói tudo isso. Por isso que a gente fica mais doente, mais debilitadão. A gente fala assim, nossa, não tô conseguindo fazer nada por causa disso. É como se você tivesse passado por um tsunami, assim, colocou você numa máquina de lavar roupa. Colocou na máquina de lavar a roupa, foi pra lá, veio pra cá, tal, e aí passou. Aí você fala, pronto, agora eu tô em casa, né? Ou eu vou trabalhar depois. Na maioria das vezes as pessoas ficam em casa, porque realmente depois do tratamento é bem complicado. E aí, realmente as pessoas falam isso, falam assim, nossa, parece que passou um trator em cima de mim. É literalmente, né? Uma mudança muito brusca, assim. É assim, né? Você tava bem de manhã, você fez o tratamento, você virou outra. Mesmo que você não tava tão bem, mas o negócio dá uma piorada. Então a gente precisa pensar em tudo isso e trazer prazer, né? Imagina uma alimentação que você não sente sabor. Então às vezes a gente utiliza ali as especiarias que trazem muito cheiro. Então isso às vezes o paciente melhora. Se é uma pessoa casada ou que tem alguém ali que acompanha todo o tratamento, às vezes o paciente não consegue, né? O doente não consegue consumir o produto fresquinho na hora que acabou de fazer. Então, às vezes, precisa levar para um ambiente externo para tirar aquele cheiro do tempero, para que a pessoa consiga consumir. Às vezes está internado no hospital, tem que abrir a bandeja que vem a comida, não consegue abrir próximo do paciente, tem que colocar longe. Então, isso é cuidado. Tudo isso para a gente chegar na cura. Porque a cura, ela é maravilhosa. Quando você olha um passado de tudo aquilo que você enfrentou naquele câncer, é muito bonito de você ver. E você amadurece, inclusive nutricionalmente, porque você fala assim, eu posso ser melhor do que aquilo que eu fui, inclusive antes com os meus hábitos. Eu consigo dar mais valor a pequenas coisas, ao pássaro, à planta, à água, a pequenas situações. Ah, mas é porque eu quase morri, por isso que eu tô assim. Porque eu também escuto isso. Um povo meio grosso. É porque eu quase morri, né? Às vezes o nutricionista fala uns negócios também. É claro, né? Porque eu quase morri, você acha que eu não vou ficar dando valor pra isso? Eu acho que a gente não precisa ser grosso, né? Eu acho que a gente pode mostrar que aquela oportunidade está oferecendo pra você. Eu percebo assim que após o câncer você dá muito mais valor ao seu corpo, ao corpo que você tem, né? Sim. Nós não ficamos tão presos a estereótipos, perfis de corpo e tudo mais. Você acaba valorizando o seu corpo estar muito saudável, mais. Isso que é importante. Sim. E você aprende a se amar muito mais, né? Como você é, porque não existe nada. Isso aqui que nós estamos tendo, essa interação com vocês, essa roupa que eu estou utilizando, meu cabelo, não existe se eu não existir, certo? Então, eu começo a parar de ficar valorizando tanto externo ou coisas, padrões sociais, tudo mais. Eu valorizo mais o agora, como eu sou, quem eu sou e as possibilidades que eu tenho. Que sim, eu posso melhorar, posso mudar meu cabelo, posso mudar meu corpo se eu quiser, mas isso não, minha felicidade não vai estar embasada a isso, entendeu? Se eu puder, ótimo, se não puder, tá tudo bem, eu estou ótimo como eu estou, como eu sou, né, na verdade. Então, é essa consciência que a maioria, não vamos generalizar, das pessoas que pós, né, recuperação de um câncer tem essa consciência, que é a que eu tive, que eu tenho hoje. Então, assim, quando fala de alimentação, é bem isso, é o auto-amor, né? Quando você vai se alimentar, não que eu não como, gente, eu como lanche, eu sou uma formiga, tá? Sou uma formiga, eu tenho todos os dias me policiar para não ficar comendo doce o dia inteiro. Sim. Mas assim, você começa a ter mais consciência mesmo, né, das suas decisões, porque é uma decisão que eu vou comer a todo instante. Então eu tomo mais consciência do que eu estou optando por fazer agora. Quando eu vou comer, eu olho para aquele alimento e falo assim, esse alimento ele vai me trazer saúde, né? Se eu me amo, essa opção de eu optar por esse alimento, escolher por esse alimento, uma atitude de auto-amor,
né? Ou De autoescolha ou autodestruição. Então, a gente tem essa consciência, entendeu? E socialmente falando, a sociedade não colabora para isso, né? A mídia, as redes sociais não colaboram para isso. E se vocês pararem para pensar, quando nós estamos interagindo com outras pessoas, você escolhe para um alimento, quantas vezes as pessoas falam assim, nossa, ai, tá fazendo dieta? Ai, nossa, ai, não vou chamar fulano, tem frescura para comer isso e aquilo outro. Não, né? É questão da gente respeitar as escolhas das outras pessoas. Tem pessoas que hoje querem virar vegetariana, é uma escolha dela e eu vou ficar criticando, né? Exatamente. Ou uma pessoa que está malhando, ela está optando por comer mais proteína, não come outras coisas, eu tenho que respeitar também. Então a gente tem que entender tudo isso. O quanto nós colaboramos também para as pessoas ao nosso redor construir uma alimentação saudável, fazer escolhas saudáveis. Quando, por exemplo, eu trago uma informação, o tempo todo fico levando para minha amiga, para o meu parente, meu companheiro, seja quem for, de um acidente, de violência. Nossa, você viu? Mataram fulano, esse, aquilo, outro. Nossa, você viu tal coisa? Eu estou colaborando para a saúde emocional dessa pessoa ou o contrário, né? Às vezes minha mãe é uma pessoa muito ansiosa, estressada, nervosa, e eu vou lá levar várias informações de violência para ela, né? Quanto eu colaboro para o bem-estar emocional dessa pessoa? E principalmente para o meu bem-estar, né? E aí a gente tem, né, outras questões aí, né, que se você quer ter uma longevidade, a longevidade é trazer um envelhecimento longo, mas com saúde. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E a longevidade, ela vai além de um botox, de alguns fios que eu coloco no rosto, ou de um emagrecimento. Porque hoje as pessoas estão querendo envelhecer esteticamente falando bem. E esquecem da parte que nutre a tua saúde. O nutricionista hoje, aí eu puxo isso para minha área, o nutricionista hoje ele não pode ser visto como apenas um profissional emagrecedor. Ele tem que ser visto como um profissional que vai te trazer longevidade. E você precisa estar apto a ouvir sobre isso, porque tudo se deturpou dentro da minha área. Então, quando eu falo, você precisa comer melhor, para que você tenha uma vida melhor, para que a tua velhice seja melhor, é isso que eu quero que a gente entenda. Que não é só comer 100 gramas de proteína, se você não entende o porquê que você come 100 gramas. Se eu falar para você que você precisa emagrecer e você não quiser emagrecer, eu vou te respeitar, mas é importante você saber que você vai ser um idoso que pode sim ter problemas, inclusive de Alzheimer e de Parkinson. Então eu espero que a gente consiga bater a meta, que é o que a Organização Mundial da Saúde fala e o que a nossa expectativa de vida aqui do brasileiro seja uma média de 78 anos. Mas com saúde, né? Com saúde. Porque não adianta eu chegar nos 90, mas sem saúde. Dependendo dos outros, não podendo me alimentar corretamente, com N comorbidades, várias doenças, né? Não tendo qualidade de vida, não podendo desempenhar atividades cotidianas, né? Uhum. E aí, né, eu acho que pra gente trazer um fechamento aí, do mesmo jeito que a gente tem a prevenção do câncer, então são 5 pilares, a gente tem a questão do pós-câncer, que pega também os 5 pilares. E aí a gente não pode esquecer de trazer o tratamento emocional. Então, tanto do acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, e alguma terapia integrativa que faça sentido para você. Então, a gente tem as questões da constelação, que pode ser trabalhado o câncer, a barra de Axis, que pode ser trabalhado o câncer, o Reiki, a meditação, o yoga.
Então, existem técnicas que podem te ajudar perante essa situação emocional. Então, a gente também não pode esquecer que existem fundamentos, existem estudos que promovem essa questão de uma prática integrativa para o seu momento doloroso que você possa estar vivendo ou que você conheça alguém que está passando por isso e que você queira evitar que aconteça isso com você. Precisamos olhar para as nossas sombras, para os nossos traumas, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades emocionais, porque isso aumenta a chance de células tumorais. Então, aquele ressentimento que você tem lá do passado, precisa olhar para ele. Ah, mas eu não quero. Acho melhor você começar a olhar, acolher, ressignificar, para que você entenda que o teu corpo você não tem o direito, né? Quando eu ressignifico, eu não admito ter uma doença que seja vinculada com esse passado não tratado. Então a gente precisa tratar, querendo ou não querendo. A gente precisa olhar para isso. É olhar sempre. Eu sempre falo. Mesmo para não ter recidiva, do né? câncer. E metástase, porque assim, às vezes você fala, eu não vou olhar, tô bem, tô curado e tal, mas você pode, uma situação não olhada, não ressignificada, não tratada com amor, com carinho, pode ter uma recidiva, porque muitas vezes é o seu corpo chamando atenção para aquilo, né? Novamente. Isso mesmo. E aí eu falo assim, aprendam a ouvir com os ouvidos do seu coração e aprendam a ver com os olhos do seu coração, porque aí você vai começar a entender sentimentos, emoções, procuras alimentares, recusas alimentares e o porquê que você se auto-sabota. Bom, já estamos no nosso tempo. Então, finalizei. Então fica esse recado para vocês olharem e ouvirem, mas com os olhos e os ouvidos do nosso coração, para que vocês aprendam a sentir e entender o que faz você seguir adiante a um processo ou uma meta nova, ou aquilo que faz você não conseguir executar a sua meta. E na semana que vem eu vou dar um spoiler. Posso? Pode. Na semana que vem, então na próxima terça-feira, 8h30 da noite, novamente, nós estamos aqui com uma pessoa viva que passou por essa situação do câncer e que vai trazer uma história de vida e de como soube lidar com isso nessa trajetória do tratamento todo. E aí a pessoa, vocês aguardem que eu vou colocar lá nos stories. Eu posso falar tudo agora. Pois é. Vamos falar um pouquinho mais do lado emocional, né? Como lidar emocionalmente falando com o câncer. E aí você pode levar para outras situações da sua vida e para outras comorbidades, outras doenças que você pode estar enfrentando também, né? Como ter equilíbrio emocional, inteligência emocional, como superar isso, né? Como passar por esse momento, como receber essa notícia e o que vai acontecer depois dessa notícia e assim por diante. Gratidão, pessoal, mais uma vez. Nos vemos na semana que vem. Um grande beijo e um abraço bem nutritivo e que possamos sempre ter aí uma semana abençoada, recheada de muita saúde física e emocional para vocês. E nos tragam, né, ideias, temas que vocês queiram, né, que nós abordemos aqui, aprofundemos um pouquinho mais no assunto para auxiliá-los no seu dia a dia, no seu bem-estar físico e emocional. Com certeza. Pessoal, beijo pra vocês E até a semana próxima. que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde que é? Lá em cima, no xizinho, amor. Aí. Deixa eu aqui. Que aí você. Melhor. Que aí acho que encerrar, né?